Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Adolfo Euclair, você está no meu canal. O vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre seu papel como teólogo é esse, defender a teologia. Sim, eu quero estar respondendo um comentário aqui do canal nesse sentido, mas antes eu peço que você se inscreva aqui, deixe seu like e ao final do vídeo deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo. Então, se inscreva na descrição aqui, você encontra meu curso de grego e crítica textual e também um bacharel em teologia, caso você queira virar um teólogo e defender a teologia. Então vamos lá. Eu choro de rir, cara. O cara falou, não, seu papel como teólogo é esse, defender a teologia e não sei o que, papapá, papapá. Só que a pessoa ela se esquece que teologia é o estudo sobre Deus. Então, quando o cara faz um comentário desse, eu entendo que ele é um cara que não entende o que é teologia, né? Eu sou professor de história, então minha missão é defender a história. Sim, está correto. Eu sou teólogo, então eu tenho que defender a teologia? Sim. Como é que você faz isso? Você defende estudando ela. Porque teologia é theo, Deus, e logos, estudo, pensamento, reflexão e por aí vai. A palavra logos tem vários conceitos e definições ao longo do tempo em que foi utilizada essa palavra. Mas ela é traduzida como estudo. No caso de teologia, então é estudo sobre Deus. Então eu sou um defensor do estudo sobre Deus? Sim, por isso que eu sou um teólogo, né? Se eu sou um defensor de história, se eu sou um historiador, eu sou um defensor da história, né? Não adianta nada eu ser um historiador e não gostar do passado. Não faz sentido nenhum. Só que a pessoa ela fala que o teólogo defende a teologia num sentido ruim. E não, cara, não. A teologia ela acontece a todo momento. Ela acontece no momento em que você abre sua Bíblia e começa a ler. Primeiro por quê? Para explicar o texto, você vai ter que fazer o quê? Você tem que ir aonde? Você tem que ir no alemão? Não, você vai ter que ir aonde? No grego e no hebraico. Quem é que estuda grego e hebraico? Linguista. Linguista estuda grego e hebraico. Quem mais estuda grego e hebraico? Filósofos. Grego, né? No caso do grego clássico. Quem mais estuda grego? Teólogos. Teólogos. Teologia é a matéria que dá ênfase ao estudo do grego bíblico e do hebraico bíblico. Por quê? Por quê? Por quê? Porque a Bíblia foi escrita nesses documentos. Teólogos traduzem a Bíblia para a língua portuguesa. Por quê? Por quê? Porque se não tiver uma Bíblia traduzida em língua portuguesa, ninguém conhece sobre Deus, a não ser aquele que estude as línguas originais. Então, o papel do teólogo, o papel da teologia, ela é extremamente importante. E a teologia, resumidamente, ela é a ciência que reúne todas as outras ciências para focalizar no estudo sobre Deus. Então, estudo de línguas, estudo da história, estudo da sociologia, estudo até profético, né? Profético, interpretativo, porque tudo isso engloba linguística, cara, linguística. Eu nunca me imaginei, eu nem sabia que existia uma área dessa. Eu nunca me imaginei, eu estudando grego há quase 8 anos, eu nunca tinha, assim, não é que eu não tinha ouvido falar de linguística, mas nunca tinha me chamado a atenção. Aí, por causa de um teólogo, eu comecei a estudar linguística. Por causa de um debate, cara, de um debate. Eu nem gosto de debate, eu nem gosto de ficar debatendo. Mas por causa de um debate que eu vi, de um argumento que eu ouvi, eu perguntei pro cara, esse cara foi o Sérgio Monteiro, eu falei, como é que você... Eu entendi o que você quis dizer, mas eu não tenho a capacidade de utilizar esse argumento. O que é que você estudou? Adolfo, eu estudo linguística há mais de 20 anos. A partir daí, sabe o que eu fiz? Aonde eu estou apontando, onde tem um livro verde aqui embaixo, esse livro verde no meio aqui, é só sobre linguística. É só sobre linguística. É só sobre linguística. Então, eu estudo outras áreas que não estão, que não são propriamente teológicas, para explicar o texto bíblico. E minha visão mudou sobre a interpretação, sobre a tradução do texto.
após começar a estudar linguística. Não sou um linguista, não sou um especialista da área, tem muita coisa que eu não sei, tem muita coisa que eu preciso aprender, tem coisa que eu não sou da área, mas, pô, eu comecei a buscar o básico, sabe? Só que assim, o cara vem dizer pra mim, né, você é teólogo, você tem que defender a teologia como se isso fosse uma coisa ruim ou se fosse uma coisa absurda. Mano, lidar com gente burra é a coisa mais absurda que existe, entende? E o estudo teológico, cara, assim, é absurdo, cara. É absurdo. É assim, absurdo no sentido que o cara, quando ele começa a estudar, ele começa a ter outra visão de mundo, né? Ele começa a ter uma outra visão do que é o texto bíblico. E é no sentido ruim? Não, é no sentido real. É que muitas vezes a religião, os religiosos, a igrejinha local do cara, prende ele numa redoma, numa bolha de pensamento, que quando ele sai pra fora disso, ele se sente desconfortável. E aí ele aprende coisas que o pastor dele não ensinava pra ele. E aí, meu irmão, e aí começa a revolta. Não, porque teologia esfria o crente. Aí você vai ver um monte de gente falando isso, ou gente falando que você vai defender sua teologia. Não, cara, o teólogo é aquele cara que estuda. É aquele cara que estuda sobre Deus. E assim, e aqui no Brasil, no caso do meu canal, a gente aplica aos cristãos, aos teólogos cristãos. Mas teólogo é desde o cara que estuda budismo, shintoísmo, até macumba, né? As religiões afrodescendentes no Brasil, né? Então, cara, quando o cara estuda a religião, quando ele se interessa pela religião, ele acaba se tornando um teólogo. Então, não adianta vir com esse lenga-lenga, porque a religião ela faz parte do ser humano. Conversando com um sociólogo, o David Vega, escritor, nossa, cara monstro, cara de conhecimento, cara absurdo de conhecimento. Ele chegou e ele falou assim, Adolfo, a teologia ela é extremamente importante na questão social. Ponto, mano. E é um ponto muito estudado dentro da sociologia. É claro que não é como é estudada a teologia do ponto de vista cristão. Tudo bem. Mas a sociologia estuda a religião. A religião ela molda a literatura. Quando você pega os clássicos da literatura brasileira, né, o Alto da Compadecida, por exemplo, você tem o quê? Você tem aspectos religiosos muito fortes, né? Quando você vai assistir um filme, você vai ver um desenho, o aspecto religioso é extremamente forte. Certa vez eu estava assistindo o episódio do Naruto, eu vi lá uma conversa entre o Kakuzu e o Hidan, e o Kakuzu ele menciona o seguinte: o povo de Konoha não vai entender sua religião, Hidan. Eles adoram seus antepassados. E aí, cara, foi uma pegada tão da hora dentro do Naruto, na época que eu assisti. Eu falei, cara, olha, real, né? Se você olhar pra dentro do Naruto, dentro de Konoha, cultura, é isso aí mesmo. Eles adoram os ancestrais deles, o primeiro Hokage, o segundo, o terceiro, os ninjas que morreram em campo de batalha, o quarto Hokage, não sei o que. E eu falei, cara, que da hora. E, por exemplo, quando você olha pro clã Uchiha, o nome das técnicas mais zicas deles são o nome dos deuses fundadores do Japão, né? Izanagi, Izanami, Suzano, Amaterasu, são o nome dos deuses shintoístas fundadores que construíram o mundo japonês. Então a religião ela engloba muita coisa, sabe? Quando você pega a própria religião e você vai estudar, por exemplo, o aspecto muçulmano, cara, aí você entende a política muçulmana, o modus operandi do muçulmano. Como é que funciona? Em torno do Alcorão, né? Então, vamos entender o atentado de 2001. Vamos lá, você tem que ir pro Alcorão, você tem que entender as religiões que se desenvolveram ao longo dos milênios, né? Quando eu digo milênio, dos 1000 e poucos anos da religião muçulmana, e assim vai. Então, a teologia ela é um campo de estudo tão grande, tão complexo, tão fascinante, que os preguiçosos não têm coragem de adentrar. Os preguiçosos não têm coragem de adentrar. Os preguiçosos não têm coragem nem de ler a Bíblia deles, mas aí eles querem vir no canal do YouTube, no seu canal do YouTube, ou ver você e falar: teologia esfria o crente. Você é teólogo, você vai defender sua teologia. Cara, eu como teólogo eu tenho mais compromisso com os fatos
do que, vamos lá, um pastor, do que um apologista, sabe? Eu como teólogo eu tenho muito mais liberdade de trabalhar os fatos, e como eu enxergo, né? Claro, como eu enxergo, do que um pastor. Um pastor ele não pode sair mencionando tudo aquilo que ele estuda dentro de um púlpito, porque senão, meu amigo, vai dar ruim, né? Então é basicamente isso. Nossa, Adolfo, então os pastores não contam tudo? Não. É que existem estudos que se você for comentar, por exemplo, os assuntos aqui do canal, se você for comentar com um membro comum de igreja, o cara cai duro e preto no chão. Cai duro e preto no chão. Não, porque o texto bíblico tem variante textual. Rapaz, os manuscritos têm variante textual, mas peraí, a Bíblia não... Ixi, aí você gera todo um rebuliço, até você desconstruir, trabalhar, reanalisar, explicar. Aí você tem que ir na história, invenção da imprensa, Gutenberg e por aí vai. Só que, cara, eu tenho toda a liberdade de trabalhar isso aqui nesse canal, aqui no meu canal, graças a Deus, aqui no YouTube. E a galera entende, porque aqui chega quem estuda. Agora, por exemplo, muitas vezes dentro da igreja, não. Quantas igrejas já frequentei e passei como que um fantasma? Eu entrava, mudo e saía calado. Falava um pouquinho na lição da escola bíblica e tal, né? Porque não tem como, né? Na lição da escola bíblica a gente tem que falar um pouquinho. Mas, mano, igrejas assim que eu frequentei 7 anos, pô. 7 anos, indo lá todo santo dia, né? Todo santo dia, assim, toda vez que tinha culto, né? Entrei como um fantasma e saí. Por quê? Porque o conhecimento que eu tenho não é para se trabalhar dentro da igreja. O conhecimento que eu tenho não é missionário. O conhecimento que eu tenho é para fortalecer vocês, né? Ou pelo menos o que eu tento passar para vocês aqui é ajudar e fortalecer vocês em aspectos que 98% dos pastores não tem. Não tem. Entende? Então, meu convite é esse, cara. É esse. E se eu soei um pouco arrogante ao longo desse vídeo, me perdoe. Quem é do canal tá ligado. Já sabe como é que funciona aqui. E quem não é do canal, cara, assiste outros vídeos antes de vir falar qualquer coisa, beleza? Tamo junto, campo de batalha. Deus abençoe vocês. E se gostaram do vídeo, comentem e compartilhem. Fui.